você que tá aí, vem pra leve para mais uma aula e hoje eu vou falar do Mat Pilates, mais precisamente do pré-pilates e como alcançar a coluna neutra. Mas Carol, por que da coluna neutra durante as aulas de pilates? Porque no meu dia a dia, porque é da minha fisiologia, da tua fisiologia, da fisiologia de todas as pessoas que praticam com você ter uma coluna neutra. O que significa essa coluna neutra? Significa respeitar as curvaturas naturais da coluna. A região lombar, a nossa curvatura, eu tenho aqui esse modelo que a gente chama de levita, nossa esqueletinha, e a gente usa para mostrar para os alunos, porque o cérebro aprende através de imagem. Então, o esqueleto ele é muito legal para trazer essa percepção pro praticante. Então, a coluna neutra, a coluna lombar neutra, ela tem essa breve curva que a gente chama de lordose. E eu devo respeitar isso aqui. Com as posturas assumidas do dia a dia, vícios posturais, é muito comum as pessoas chegarem ou com uma hiperlordose ou com uma retificação da região lombar. Então, a aula de Pilates é excelente para trazer essa consciência e reprogramar, criar uma nova via neural de consciência postural para o teu cliente. Então, primeira coisa de tudo, ele tem que entender o que é coluna neutra, o porquê de se trabalhar uma coluna neutra, ok? Então, a gente aqui na Leve usa a levita para dar essa consciência. Tem vários outros artifícios que fazem essa educação, que trazem essa educação. Mas uma coisa muito importante e decisiva para o teu cliente conseguir alcançar a coluna neutra é ter o glúteo liberado, solto. Quando você tem o glúteo contraído ou fica dando estímulo de contração glútea, a tendência é de retificar a região lombar, criar uma tensão na região pélvica e na região lombar, o que não é legal para alcançar a coluna neutra. Então a gente usa essa bolinha aqui, tá? Na Leve a gente usa essa, e um exercício muito bacana para começar com essa informação é colocar a bolinha bem embaixo do isquio de um lado só e liberar o glúteo, fazer movimentos de soltar o corpo, procurar manter a postura, faz de um lado, tira a bolinha e já dá para fazer, já dá para ter uma percepção de como essa musculatura relaxa. Então a gente dá o estímulo para os dois lados. Isso facilita em exercícios de rolamento, melhora a marcha, isso aqui é libertador. E olha, às vezes até dores em lombar, dor na perna, enfim, com só a liberação glútea já faz bastante diferença. Então, o uso de uma bolinha dessa para iniciar o programa, ok? Então, é muito mais fácil você aprender, ou teu cliente aprender, qualquer pessoa aprender a desenvolver ou assumir uma nova postura, ou desenvolver algum movimento em decúbito dorsal. Por isso que aqui a gente faz uma crescente da educação do movimento, ou da percepção do movimento, ou das propostas dos movimentos. A gente começa no decúbito dorsal, vai evoluindo como se fosse um bebezinho, vai crescendo até parar na posição bípede, que é o que nós, em fase adulta, ou na maior parte da nossa vida, a gente assume. E é onde eu quero conquistar minha postura legal, minha postura ótima, na posição bípede. Mas eu educo a partir do decúbito dorsal, a primeira informação vem no decúbito dorsal, para ficar mais fácil o entendimento, ok? Então, para eu educar a coluna neutra, passando por todas as fases do movimento, eu vou passar isso daqui para vocês, tá? Então, primeiro de tudo, vou colocar a blusa aqui por dentro para ficar mais fácil. É a pessoa entender, eu vou levantar o braço para ficar mais fácil a visão, ok? É a pessoa entender as descargas de peso na posição de decúbito dorsal. Então, quando eu
eu faço um balanço para as laterais e sinto o sacro pesando contra a cama, eu já tô com a minha coluna em neutra, tá? Quando a pessoa deita em decúbito dorsal e tá com o bumbum contraído, ela tem uma tendência a retificar a lombar. Então, a primeira coisa de tudo é soltar o bumbum e trazer a descarga de peso para o sacro, tá? Então, deixa o sacro pesar contra a cama. Um exercício muito legal também para realizar a soltura da região pélvica e essa descarga de peso, essa consciência da descarga de peso no sacro é o pelvic clock, o relógio pélvico, onde eu faço um movimento sutil, circular em volta do sacro, para os dois lados, pensando sempre na descarga de peso, priorizando a descarga de peso no sacro, para soltar essa região. O que é muito importante no pelvic clock? Evitar um movimento brusco, porque além de eu trazer contração, trazer tensão para o local, eu vou fazer um ioiôzão nessa pelve aqui, que não é a intenção, ok? Então o movimento é sutil e é de soltura, tá? Procurando manter sempre o glúteo solto. Outro movimento que e eu posso começar a trabalhar, pensa no nenenzinho, o nenenzinho nasceu. O que ele começa a fazer? Mexer os bracinhos e as perninhas. Então é essa mesma informação que eu vou dar para o meu cliente, para o praticante aqui do estúdio. Então eu venho primeiro, trago movimentos de membros inferiores, um e outro separado, e a consciência da descarga de peso no sacro, na região escapular, o queixo sempre abaixo da testa. Eu já estou dando toda aquela informação da coluna lá, ó, igual da levita. E daí começo a trabalhar com a percepção da descarga de peso e começo a fazer movimento multiarticular. Depois que eu vim com a informação dos membros, mantive a coluna neutra, eu vou para a flexão de tronco, né? O nenenzinho começa a querer levantar a cabeça. Então, a flexão de tronco também é muito comum quando faz a flexão, já carimbar, grudar a lombar na cama. E na hora de voltar, volta para neutra. Trazendo tensão glútea e então eu começo trazendo o meu tronco, guio pelo olhar, o olhar corta o teto, vai entre os joelhos e volta com a descarga de peso no sacro. Parece bobo o exercício, mas faça um teste com os teus clientes para você ver quantas pessoas realmente têm essa consciência de manter a coluna neutra na flexão de tronco. Se a pessoa tiver dificuldade, eu posso pegar um elástico e colocar aqui atrás da cabeça, ó. Descarga de peso no sacro. Consegui fazer a flexão de tronco bem consciente, bem legal, com a descarga de peso no sacro, glúteo solto. Venho para tirar a base do pé. E para o 100. Quando você faz um 100 com a descarga de peso no sacro, olha, você faz vários seguidos, porque não tem tensão. A tensão está distribuída no teu corpo inteiro, não está localizada, o que torna o exercício muito mais fácil de se realizar, muito mais gostoso e sem risco nenhum. Então, usamos o princípio da tensegridade, a distribuição da tensão no corpo como um todo. Depois que a pessoa ganhou a consciência de flexão, né, coluna neutra em flexão de tronco, mexendo membros, eu vou para o decúbito lateral. Então, no decúbito lateral, apoio a mão, vou atrás do meu externo e evito essa caída aqui da lateral, certo? Então, eu posso começar só deitado, aumentando bem a base e mexendo o membro inferior. Eu vou até onde eu consigo, sem retificar a minha coluna. Então, posso fazer um bicycle.
Enfim, posso dar várias informações. Vou para o decúbito ventral e a dica para o decúbito ventral de coluna neutra é trabalhar em rotação externa e a descarga de peso no pubis, ok? Porque a tendência é trazer a contração glútea. Quando eu trago a contração glútea, perdi a neutra da coluna. Então eu relaxo, trago a descarga de peso para o pubis e faço uma rotação externa, ok? E começo trabalhando pelo olhar. Ah, Carol, mas e o glúteo vai contrair? Uma coisa é ele contrair porque o movimento vai pedir essa contração, enfim. O músculo, ele contrai por si só, senão o movimento não acontece. Porém, quando o instrutor dá o comando de contrair, eu não consigo mensurar o que aquele aluno entende por contração. Então ele pode fazer uma contração muito forte que vai limitar o movimento, ou vai gerar uma tensão naquele local, o que não é legal. Então deixa fluir o movimento, ganha espaço nas articulações, ganha espaço dentro desse corpo enquanto se move, porque a contração muscular ela vai acontecer, senão o movimento não acontece, certo? Então eu posso fazer dando essa ideia, focando na descarga de peso no pubis, tá? De membros. Depois eu venho para a posição sentada, que eu posso trabalhar a série dos mermaids, das sereias, né? Flexão lateral. Posso trabalhar sempre pensando nos isquios como apoio. Tem muita gente que chega nessa posição de sentar e põe o bumbum para dentro, senta lá no cóccix. E a ideia é sentar nos isquios. Então dá a informação de sentar nos isquios, de ganhar espaço na coluna. Carol, se a pessoa não consegue fazer a posição da perna Z, não tem problema. Senta nos isquios com os pés para frente. Ou eu adapto, se a pessoa não consegue ficar com a perna estendida, dobra o joelho, não tem problema, adapta, tá? Pilates é fácil, gente. Aquela historinha de que Pilates é difícil, tá fácil, tá errado. Não, se tá difícil, tá errado. Mover tem que ser fácil, tem que ser bom se mover. Então, sentou nos isquios, faço a série do mermaid. Pensando em estar atrás do externo e com a descarga de peso nos isquios, ok? Vou para a posição de joelhos. Na posição de joelhos, eu já estou quase em pé, né? Eu já estou quase dando informação para o meu corpo da postura bípede. Então, o Thigh Stretch aqui é um exercício bem legal, porque tem uma tendência das pessoas jogarem o corpo para frente ou flexionarem o tronco. Uma dica bem interessante é inspirar na hora de fazer o movimento, porque quando eu encho a minha caixa torácica com ar, respirando, inspirando, eu diminuo a possibilidade de amplitude de movimento da coluna. Então eu estabilizo melhor a minha coluna quando eu inspiro. Então, a ideia é de manter a curvatura natural da lombar quando eu faço o Thigh Stretch, ok? Outros exercícios que eu posso estimular na posição de joelhos é trazer a mão à frente, faz o C com a coluna, o horse, o gato, a neutra, e eu levanto. Não precisa, quando a gente trata de pré-pilates, não precisa necessariamente ser algo do repertório. Eu posso ir adaptando, fazendo as regressões para chegar num Thigh Stretch. Thigh Stretch eu uso muito coxa, então eu posso trabalhar uma resistência de coxa, uma consciência antes de
da informação. Então aqui eu tenho a extensão de quadril, né? No Tiger Stretch acontece, enfim. Diversas opções que eu posso trabalhar a coluna neutra antes de chegar num desafio maior do Tiger Stretch. E a posição em pé. Vamos ver se não vai cortar. Então, na posição em pé, eu já trago a sensibilidade e a sensação para os pés. A ideia de crescer por trás da nuca, mantendo sempre o queixo abaixo, né, ou a testa à frente do queixo, 60% do peso à frente dos pés, na região de dedos e metatarsos, evitando a descarga de peso nos calcanhares. E eu posso evoluir para o push-up, coluna neutra, descarga de peso nas mãos e nos pés. Quando eu vou para um push-up, eu só estou em outro plano. E mantenha a coluna neutra. Sem contração glútea, não precisa. Joga o isquio lá para trás, fazendo um breve agachamento, como se fosse sentar numa cadeira. Então, se você for associando a coisas do dia a dia da pessoa, vocês vão perceber que o corpo é uma máquina muito inteligente. Ele reage e instintivamente ele busca posturas e reações que vão cumprir a tarefa de uma maneira confortável e na melhor eficiência daquele corpo. Então, às vezes a gente pede para um praticante realizar um agachamento, aí ele vai lá e coloca o bumbum lá para dentro, mas na hora de sentar numa cadeira ele não faz daquele jeito. Então, tentar associar as imagens do dia a dia da pessoa. Bom, eu espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigado e coluna neutra nos nossos praticantes.